Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar seguimento então a essa jornada que foi morar na Alemanha. Se tu não viu o último vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima no card pra vocês verem então, que eu falo então de como foi a ideia inicial, né, de ir pra Alemanha. Continua assistindo, que eu vou te contar então como que foi a nossa ida até lá, até nós chegarmos então na propriedade. Um super beijo, não esquece do like e bom vídeo. Bom, gente, então nós embarcamos. No aeroporto mesmo nós encontramos todos os brasileiros que iam com a gente, e entre todos, né, que foram junto com a gente naquele ano, tinha muitos gaúchos, tinha capixaba, tinha mineiro, tinha argentino, tinha paulista. Esses, tá? Eu não lembro, tinha paulista também, não me lembro de todos agora, mas gente, era um grupo muito bacana, um grupo assim, ó, surreal. Todos eles eram incríveis, não teve uma pessoa assim que a gente não tenha gostado, ou que a gente tenha tido alguma intriga, e muito pelo contrário, nossa, enfim, né? E fizemos uma bagunça no avião, foi muito legal, e se eu não me engano nós paramos em 4 lugares. Gente, o mais louco é que quando você chega na Europa, que nós paramos em, se não me engano foi em Munique, eles viram o nosso visto, né, carimbaram o nosso visto, olharam a nossa documentação, e gente, aquilo dá um medo, dá um negócio que vai dar alguma coisa errada, que vai dar treta, que meu Deus do céu. Enfim, eu sei que foi um voo bem cansativo, foi praticamente um dia inteiro viajando. Nós fomos então para Doila, de Limburg, que recebe então os brasileiros. Eles nos mostram os alojamentos, eles explicam como vai funcionar então esse um ano de estadia lá. Eles nos falam um pouquinho da cultura, de como funciona tudo, enfim. Aí nós fomos encaminhados para os quartos, que são muito maravilhosos. E, sinceramente, gente, eu não esperava tanto, porque eu achei que, sei lá, a gente vai direto pra família, vamos trabalhar que nem um espião, né? E não, a gente vai pra lá, a gente tem todo um treinamento sobre como funciona o país, como funciona o trabalho, como que as famílias se comprometem com a gente, como que a gente deve reagir perante a eles, ao trabalho. Enfim, né, eles explicam também a questão do estudo, que a gente tem um estudo uma vez por semana, a gente tem o direito então a ir pra escola. Ao longo da semana a gente tem cursos sobre trator, sobre implemento, enfim, gente, sobre tudo que a gente vai trabalhar no caso, né. E ali a gente vai conhecendo as pessoas, vai fazendo amizades, já de cara, na primeira alimentação, eu me lembro que eles serviram, se eu não me engano, foi macarrão. E, gente, aquilo tava com uma cara tão maravilhosa. Ai, assim, ó, tão maravilhosa. E quando todo mundo foi comer, gente, tinha tanta pimenta, que tinha um galão lá de suco. Gente, eles secaram o tal do galão, pediram água. A comida tava muito apimentada e, gente, era impossível de comer, ela queimava. Eu gosto de uma pimentinha, assim, né, pra mim é super agradável, mas, gente, era demais, meu Deus, era muita pimenta. E eles adoram pimenta. Então a gente ficou esse período na Doila, aprendendo sobre como seria, então, essa estadia de um ano morando lá. Passando-se uma semana, chega a reunião com as famílias, e eles fizeram, então, antes das famílias vierem, eles fizeram, então, um sorteio para ver quem iria para qual cidade, tipo, para qual cidade, para qual família, enfim. E o que eu e Juba sugerimos quando nós chegamos lá foi que nós ficássemos, então, próximos, já que nós éramos namorados, a gente já sabia que a gente não ia ficar na mesma propriedade, só que chegando lá, eu já estava conformada com isso, eu estava bem feliz, porque a minha ideia era mesmo ficar distante do Gilvan para poder aprender a língua. Eu precisava ficar longe para aprender a me comunicar, a me interagir com as pessoas. E pro meu azar e pra minha sorte, a gente ficou junto. Ai, gente, eu nunca vou me esquecer aquela tal de Yulia. Ela chegou na gente, o nome dela era Júlia. Ela chegou na gente
e falou: Wir arbeiten zusammen. E quando ela falou aquilo, eu sabia que zusammen era juntos, né? E daí eu olhei pra Giovana e falei assim, não. Aí eu comecei a falar em português, a minha indignação. Eu disse, não, só um pouquinho, não, mas eu não queria ficar com o Giovana, eu queria ir pra uma outra propriedade. Gente, eu fiquei decepcionadíssima, porque eu queria muito ir pra uma outra propriedade e ele ficasse longe de mim pra que a gente pudesse aprender. Porque como só eu tinha feito curso de alemão, ele ia ficar nas minhas costas, eu sabia disso. Ai, gente, e foi o que aconteceu. Aí ela explicou pra gente que uma família pediu 2 pessoas e coincidentemente eles escolheram então um casal. Só o medo deles era porque, né, eles também tinham filhos e tal, só que super de boas. E chegou o dia da reunião, onde nós iríamos então conhecer nossas famílias. E, gente, dá um nervoso, porque assim, já tá acostumado com todos os brasileiros, tu já tá até falando mineiro, já tá até falando, sei lá, capixaba, e é trem, e é não sei o que lá. E, gente, era tanto sotaque misturado que eu já nem falava mais gaúcho. Eu me apeguei muito a eles, e até o fato de a gente estar longe de casa, então, nossa, era a nossa família, né? E deu um aperto no coração sabendo que a gente ia embora e todo mundo ia se separar. E claro que na nossa cabeça a gente não sabe se a gente vai se ver, mas ao longo do ano, sim, a gente se viu várias vezes. E aí então na reunião eles explicam, né, para as famílias como funcionam as coisas, eles relembram algumas regras, enfim. Só que, gente, nisso tudo eu entendia muito pouco em alemão. Eu não entendia quase nada. Eu tinha aprendido um curso, só que eu aprendi o curso, eu cheguei lá e, gente, eu parecia um Chaves, eu não sabia nada. As pessoas olhavam pra mim, pediam que eu falasse. Quando alguém me fazia uma pergunta, era assim, ó, todo mundo olhava pra ver o que eu ia responder. Gente, o meu alemão era péssimo, mas péssimo. Ele é até hoje, na verdade. E eu criei um certo bloqueio. Eu não conseguia me comunicar como eu gostaria. Eu via todo aquele pessoal falando super fluente, super de boas, e eu ali mal sabia falar meu nome. Mas assim, eu fui aprendendo, eu botei minha cara a tapa. Quando a gente foi pra propriedade, eu botei minha cara a tapa, eu andava com o dicionário pra cima e pra baixo. Então assim, pelo menos no trabalho, eu me puxei muito pra poder entender e compreender o que eles queriam. E sim, a gente conseguiu ter vários diálogos e a gente conseguiu ter uma boa comunicação, porém assim, eu me empaquei, eu criei um bloqueio da língua e eu não conseguia destravar, então assim, era bem ruim. E quando você já tem alguém que fala fluente, isso é pior ainda. Ou no meu caso, o Gilvan, como estava morando comigo, a gente ficava naquela preguiça de tentar falar em alemão, ter um diálogo com outras pessoas, e a gente acabava que a gente se fechou no nosso mundinho e a gente só queria falar em português. Então a gente foi com as famílias, né, pra casa, e eu nunca vou me esquecer, quem foi buscar a gente foi a nossa chefe, a nossa chefinha, a Anki, e eu fiquei numa família na cidade de Hamburgo, e nós morávamos a 7 quilômetros do centro, ou seja, Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha, ou seja, do país, né, na Alemanha. E, gente, é um lugar extremamente lindo, encantador, maravilhoso, gente. Ai, eu amo Hamburgo. E no meio do caminho, ela gostou muito da gente, assim, já de cara, porque parece que eu vi um brilho no olho dela na hora que ela viu a gente. E ali eu vi que as coisas iam dar certo, ela me pareceu uma pessoa muito simpática. Então, no meio do caminho, como a viagem era meio longa, se eu não me engano dava 1 hora e pouco, 2 horas de viagem, então a gente foi de carro e no meio do caminho ela parou no McDonald's. Nós fomos pra propriedade e chegando lá, tinha uma propriedade imensa. Chegamos lá, ele apresentou a cidade pra gente, levou a gente pra fazer um passeio, pra conhecer o rio Elbe, que é o maior rio da Alemanha, e nos mostrou um pouco do nosso bairro, os arredores, onde a gente ia morar, mostrou a casa, mostrou, né, as instalações pra nós, falou do número de vacas, enfim, mostrou tudo pra gente. E como nós já chegamos, já era de tardezinha, a gente tava morrendo de fome, né? Ela tinha uma cozinha bem bonita, ela tem uma cozinha muito bonita,
E eu olhei em cima da mesa, não tinha nada. Aí tá. Aí ela abriu a geladeira e pediu pra nós sentar, né? Cada um tinha os seus lugares na mesa. Pediu pra, né? Falou, aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar, né? E explicou então que nós iríamos jantar e tal, e começou a puxar assunto, apresentou os filhos. A nossa família tinha 2 filhos, a Iana e o Lars. E ela pegou o pão, abriu a geladeira, começou a pegar um monte de coisa pra passar no pão. Eu pensei, a gente vai tomar um café, né? E aí ela pega uma garrafa e ela põe água dentro, na torneira, assim. E ela vai numa maquininha e faz tss. E daí eu pensei, o que essa mulher tá fazendo? Aí ela pegou o pão duro, que era uma pedra, puxou uma máquina que era embutida lá no armário, levantou aquela máquina e começou a cortar o tal do pão. Eu pensei, meu Deus, só no cortar tu já vi que era duro. Aí, enfim, botou aqueles pão na mesa, botou meia dúzia de coisa pra passar no pão, aquela água, copos, e todo mundo começou a se servir. Só que assim, eu não sabia falar nada daquelas coisas de passar no pão. E eu parecia um índio, gente. Eu parecia um índio, não, eu parecia uma mímica. Parecia que eu era surda e muda. Eu ficava apontando assim. Ai, gente, era horrível. Era terrível. Eu tava com vergonha, o Gilvan mais ainda. E o mais engraçado é que quando a gente foi se servir, a gente meio que observou todo mundo comendo. E aquela água, na verdade, é porque a água da Alemanha ela não é tão potável quanto a nossa. Eles não têm um certo tipo de hidratação da água como a gente tem. E então eles colocam gás na água para que a água ela fica tipo meio salobra e a gente toma essa água. Na verdade, eu nem entrei em muitos detalhes do porquê da água. Eu só sei que a água lá é uma coisa mais escassa do que aqui. E é um pouco mais cara do que cerveja e Coca-Cola, por exemplo, né, refrigerante. E é por isso que eles tomam tanto refri e tanta cerveja, porque é muito mais em conta tu tomar cerveja e refri do que tu beber água. Até porque a água deles não é muito boa. Enfim, aí eles começaram a se servir, a gente se serviu também. Gente, aquele pão, assim, a primeira impressão era horrível. Ele era duro, cheio de centeio, preto. Eu nunca tinha comido pão daquele jeito. A água era salobra, salgada por causa do gás. E agora as geleias, as coisinhas salgadinhas, eles tinham um creme que ele era tipo um molho, que vinha palmitinho bem pequenininho. Ele vinha num potinho e você, tipo uma margarina assim. E ele era pra passar no pão, ele era pra você comer por cima do pão, ou pra você temperar saladas, enfim. E, gente, aquilo era muito gostoso, assim, eu queria trazer uma meia dúzia pro Brasil, porque eu amava aquilo. Tinha um que era de beterraba, ele era meio adocicado, mas era muito bom, eu adorava aquilo. Aí a gente foi fazer o tal do sanduíche, e a gente é acostumada a comer sanduíche, bota duas fatias de pão, queijo, presunto, bota margarina, enfim, e bota mais umas coisas que tiver, né? Eu tava com tanta fome que eu fiz um sanduíche. E o Gilvan viu eu fazendo e começou a fazer também. E eles arregalaram um olho desse tamanho pra gente. E eles ficaram olhando assim, tipo, o que tá fazendo, né? E daí ela perguntou, was ist das? O que era, né? Aquilo que eu tava fazendo. Aí eu não sabia responder. Eu falei, das ist sanduíche. Gente, eu não acredito que eu tinha falado aquilo. Aí eu disse que eu tentei explicar que no Brasil aquilo era conhecido como sanduíche. Aí o mais engraçado era vocês verem ela tentando falar sanduíche. Gente, a gente ria tanto, tanto, tanto. E o Gilvan dizia que eu tinha uma cara de pau, porque lá é assim, ou você tinha cara de pau ou você passava fome. Então eu preferia, né, ter cara de pau. E eu não passava fome. E outra, a gente ganhava tudo pago do governo. Então a gente tinha que pensar que não eram eles que estavam pagando aquilo pra gente comer, e sim o governo. Então eu comia super bem e não tava nem aí. Enfim, a nossa primeira noite, então morando lá,
Quando nós chegamos no nosso quarto, eram 2 quartos bem grandes, tinha banheiro, tinha um corredorzinho que nós ficávamos ali, nós ligávamos o computador ali, que a internet pegava muito melhor. A primeira noite, então, foi bem estranho, porque... daí nós chegamos no quarto e ela tinha comprado uns mimos, uns chocolates, umas coisas muito maravilhosas. Gente, o chocolate da Alemanha é muito maravilhoso. O chocolate suíço, o chocolate belga, tudo é muito gostoso. E um dos que eu amava lá era os da Milka, com um recheio dentro. E eu amava todos. E então ela preparou, né, um kitzinho com doces pra gente, guloseimas, para que a gente pudesse comer, então. E, gente, a primeira noite foi horrível, porque a cama era ruim. Lá eles têm uma cama com uma ripa, não é com um estrado, assim, que as camas comuns, né, que não são box, tem um estrado assim e a ripa, né, no meio. E lá não, lá era só uma ripa, assim, inteira, assim, ó. Ela não tinha aquele pau no meio, assim, pra segurar, né, pra firmar a cama. E, gente, era horrível, porque daí acordava, tava numa canoa, assim. Enfim, a primeira noite foi terrível, não era legal. E como a gente tinha tapete nos nossos quartos, a ideia era colocar, então, um colchão no chão. Aí, o que a gente fazia? A gente colocava, então, o colchão no chão, e porque eu tinha um tapete alto, assim, e como tinha calefação, a calefação, então, era interna, nas paredes e embaixo da casa, tudo era muito quente. Tipo assim, se na rua era frio de, sei lá, 20 graus negativo, dentro de casa sempre tava em torno de uns 22, 23 graus. Sempre tava bem bom, assim, o clima. Então, a gente deitava, então, no colchão no chão, em cima do tapete, porque era muito melhor do que dormir na cama mesmo, porque era horrível e a gente sempre acordava com dor nas costas. Gente, o trabalho começava às 5 horas da manhã, então 5 horas da manhã em ponto, tu tinha que estar na ordenha, né, que como eu ordenhava, nós pegamos uma propriedade de gado leiteiro, então nós precisávamos ordenhar, então, essas vacas. Era em torno de 200, 300 vacas em lactação, e era em média 3 horas de ordenha de manhã, então nós ordenhávamos às 5 da manhã até às 8, e de tarde das 13h30 até às 6. Sempre à tarde, então era um pouco mais rápido do que de manhã. O primeiro dia pra mim foi horrível, porque eu não tava ainda acostumada com aquele fuso horário, e eu sempre tomo café logo que eu acordo. E, gente, trabalhar em jejum pra mim, com aquele cheiro de esterco, de vaca, e, enfim, eles não eram muito caprichosos, e foi a gente ter que chegar lá pra que as coisas se alinhassem, porque eles não tinham muito tempo pra estar arrumando, limpando e organizando. Como é uma propriedade familiar, então é o chefe e a esposa, né, que geralmente trabalham em parceria. Na casa tinham também a Oma e o Opa, que é o vô e a avó, né, então, da família, que eram os pais do nosso chefe. E os filhos trabalhavam pra fora. Enfim, fui trabalhar, fui aprender. Peguei de cara já todo o passo a passo, não teve muita dificuldade pra mim. O que eu sofri muito foi a questão de trabalhar em jejum. Eu tive que me adaptar, me acostumar a trabalhar em jejum às 5 horas da manhã para poder não passar mal e aprender a treinar, né, o meu cérebro para acostumar a comer e a sentir fome só às 8 da manhã. Então a gente trabalhava, ordenhava essas 3 horas, e foi muito engraçado porque no primeiro dia eu sou muito acostumada a fazer maquiagem, eu raramente saio sem maquiagem, e eu não podia trabalhar feia, né? Eu pensei, nossa, meu primeiro dia, eu quero estar linda, maravilhosa. E, gente, sério, eu passei rímel às 5 horas da manhã, passei rímel, fiz um coque bem maravilhoso, passei um gloss e eu fui trabalhar. Cheguei lá bem plena e eles davam risada, né? Foi quando eu conheci, então, o Christoph. O Christoph, ele foi um dos nossos melhores amigos. Eu diria que foi o nosso mestre lá, porque ele nos ensinou muitas coisas. O Christoph, ele era polonês e também ajudava na propriedade. Então, era o chefe que trabalhava, a esposa, né, nossa chefe, eu, o Gilvan e esse polonês. Nós trabalhávamos entre 5.
A nossa chefe, ela fazia apenas a ordenha, ela não fazia mais nada de serviço fora da propriedade, e sim dentro de casa. Ela cuidava da louça, ela fazia mercado, ela cuidava do almoço, ou seja, ela nos cuidava, lavava roupa, enfim. Então nós trabalhamos aquele dia, ele mostrou a propriedade, e ele estava com um projeto de construir um carrossel, então, para 50 vacas por vez, ou seja, um carrossel, né? Que para quem não sabe, é um sistema de ordenha que ele é giratório, que são 50 vacas por vez, daí gira e troca e entra mais 50 vacas. Então, o sistema de carrossel é assim. E nós trabalhávamos, eles tinham um sistema de espinho de peixe, que é aquele, para quem conhece, né? São 8 vacas de cada lado, assim, ó. E, gente, demorava muito. Eram 3 horas de ordenha. Tipo assim, eu fiquei muito musculosa nesse 1 ano. Porque, imagina, eu ordenhava em torno de 6 horas por dia, né? Essa parte aqui ficou muito grande em mim. E meu braço, ele é duro até hoje, eu sou super musculosa. E também, depois do trabalho, nós tomávamos café, né? Às 8h30, mais ou menos, até umas 9 horas. E o café, gente, pra eles é considerado um banquete, assim. No café eles botam muitas coisas boas pra comer. E uma coisa que eu achei muito engraçado, porque eles comem muito aquele pão preto, e aquele pão preto, ele alimenta de fato, assim. Porque como ele contém muitos grãos integrais, ele alimenta muito. Ainda mais pra gente, né, que trabalhava no pesado. E então a gente comia super bem no café da manhã, né, pra ficar bem o dia inteiro pra trabalhar. E eles passam manteiga em todos os pães que eles comem. E, independente do que eles vão colocar, a base do pão deles sempre é manteiga. Na nossa família, né? O que eu achava muito engraçado. Gente, o café deles é um café africano, uma marca africana, muito maravilhoso. E tinha muitos cafés lá que eram trazidos do Brasil, que também eram muito bons. E, enfim, nós tomávamos o café, em torno de meia hora ali nós ficávamos no café. E depois nós escovávamos os dentes, nós descia, escovava os dentes e já partia pro trabalho externo, né? O trabalho externo, então, era relacionado à propriedade. Daí nós limpávamos os iglos, né, que é os box dos terneiros, né? Que é um box fechado, né? Só com um buraco, assim, tipo uma cabaninha, tipo uma barraca. E dentro eles colocavam palha, né? Que é o estrô. Colocavam palha seca. E sempre aquela palha tinha que ser periodicamente trocada, porque ela ficava muito úmida, né? De fezes, enfim. Gente, era muito trabalho pesado, era muita garfada, no muque mesmo. A gente usava o trator, sim, mas geralmente o Gilvan dirigia o trator e eu fazia a parte braçal. E, enfim, era uma indiada atrás da outra. Ele estava construindo, então, esse sistema de carrossel e ao longo do ano nós ajudamos, então, na construção. Gente, a gente trabalhou muito pesado, tipo, a gente fez muita coisa que na verdade, nem sei se era pra gente ter feito aquele monte de coisa, mas assim, a família era tão boa pra gente e a gente tinha tudo tão certinho que pra mim não tinha problema nenhum, sabe? Sempre que a gente queria sair, a gente podia sair, sempre que a gente precisava de uma coisa, eles arrumavam pra gente. Então, a gente aprendeu muita coisa em cima daquilo ali e, gente, era uma construção milionária, tipo, era muito bonito. Uma pena a gente não ter visto ela ter ficado pronta. Então, meio-dia era a parte do Mittagessen, que era a parte boa de comer. A nossa alimentação era a base de batata. Lá na Alemanha não existe essa coisa de feijão e arroz que nem a gente. Lá a base alimentar dele é batata. A batata é o prato principal e as outras coisas são os condimentos. Carne é muito raro. A gente ainda morou numa propriedade onde eles comiam carne tipo umas 3, 4 vezes por semana. E depois era tudo à base de batata, ovos e molhos. E eles também comiam muito uma linguicinha, que era uma linguicinha defumadinha, bem picadinha, que eles faziam com... Geralmente eles faziam ela com aspargos, que é Spargel, que eu amo muito, adoro. Eles faziam uma couve-flor cozida
Eles botavam curry por cima, um molho holandês e serviam junto com essa linguicinha e aspargos e batata. Gente, era muito gostoso. Eu realmente gostava muito da comida dela. Eu comia em média 6 batatas por dia, porque era muita batata e eu precisava me alimentar, eu precisava ter energia para poder pegar no pesado. E também nós tomávamos muito refri. Gente, o refri lá era tipo assim, que nem água. Eles nos davam refri direto e como eu não gostava da água, a gente tomava muita Coca-Cola. Nossa, demais, direto. Então nós almoçávamos e do meio-dia até as 3 horas nós tínhamos livre, então para descansar, para fazer alguma coisa, para dormir, se quisesse. E às 3 horas era um café, nós tomávamos um café, comíamos umas bolachas lá, ou às vezes tinha alguma torta que a Alma fazia pra gente, que a torta de morango dela com creme era maravilhosa. E às 13h30 em ponto começava a ordenha. Então nós voltávamos pra ordenha, terminava a ordenha, nós estava liberado. E é isso, gente, então esse foi um resumo mais ou menos de como a gente chegou na propriedade. Né, que nós fomos apresentados à família, aos filhos, aos avós. Nós conhecemos então a propriedade, o trabalho, nós demos início ao trabalho e nos próximos capítulos eu vou falar um pouquinho mais das curiosidades e das coisas engraçadas então que aconteceram com a gente nesse 1 ano lá e também as nossas dificuldades. Espero que vocês estejam gostando. Um super beijo. Não esquece de comentar aqui abaixo o que você gostaria de saber. De repente algo eu não deixei bem explicado e você tem curiosidade. Enfim, pergunta aqui abaixo nos comentários que eu te respondo e também posso trazer a resposta em vídeo. E eu espero muito que vocês estejam gostando. Um super beijo e até o próximo. Tchau!